Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de estudo aqui do Centro Espírita Os Humildes de Jesus. Hoje nós iremos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente no texto A Fé Religiosa, a Condição da Fé Inabalável. Esse texto é um texto muito interessante que ele vai explicar a nossa relação com a fé, o que é fé, e também sobre como a fé é importante no sistema mental humano para a gente se manter confiante na vida. Uma das coisas que os espíritos mais falam aqui nesse livro em relação à fé é o quanto é importante a gente ter fé no futuro. Fé de que as coisas boas vão acontecer, fé de que a nossa vida pode mudar e fé de que o futuro ele pode se transformar. Muitas das vezes durante a vida a gente perde a fé, principalmente em momentos difíceis. Sei lá, quando a gente está passando uma dificuldade financeira, uma dificuldade amorosa, a gente perde um ente querido, a gente, sei lá, vive algum tipo de sofrimento ou perde uma amizade que seja muito importante de muitos anos. É muito comum que a gente perca também a fé durante esses momentos, porque a gente acreditava talvez muito naquela pessoa, naquela situação, a gente acreditava que depois de tanto tempo aquilo ali iria dar algum resultado. Então a fé, geralmente, ela pode ser transformada para a palavra confiança, porque muitas das vezes a gente confia em algo e a gente perde a fé nesse algo quando vê que aquilo não deu o resultado que a gente esperava. E esse texto aqui, ele nos faz refletir muito sobre o tipo de fé que a gente tem e se a nossa fé é uma fé que nos sustenta ou se ela é uma fé que nos limita. Porque existem religiões onde a base dos dogmas que conferem essa fé geralmente fazem com que você tenha alguns tipos de comportamento ou então que você evite determinados comportamentos para que você se adeque melhor a essa fé. Então, a fé é uma coisa bem interessante de se estudar, porque na mente certa e no contexto certo, ela pode lhe dar uma força absurda, uma confiança absurda, e com a falta disso também pode lhe gerar vários problemas. Atualmente, a neurociência ela vem provando que, de certa forma, ter algum tipo de fé é algo que ajuda muito a pessoa a lidar com as dificuldades da vida. Porque a fé é uma forma de você exteriorizar e colocar fora de você que uma força extra pode lhe valer num momento de dificuldade. É muito comum pessoas que estão passando, por exemplo, por uma doença terminal, se manterem muito mais tranquilas durante o processo de estar passando por aquela doença, exatamente pela fé que elas possuem. Recentemente, por exemplo, nós tivemos o desencarne de Valdo Franco e teve uma época que ele estava com câncer de próstata. E para quem não sabe, o tratamento de câncer é muito doloroso, é muito difícil, dependendo se for quimioterapia ou se for radioterapia. Às vezes você tem que ir todos os dias para o hospital, no caso da terapia. No caso da quimio, você tem que tomar uma injeção através do soro, que às vezes você vomita sem parar, onde você passa muito mal, onde você perde cabelo, onde sua pele fica frágil, fica fraca, dependendo do tipo de tratamento, se for uma radioterapia e o seu câncer for de pele, enfim. Conta-se que durante todo o processo do tratamento dele, ele lidou com muita tranquilidade, que ele ficou muito calmo e muito tranquilo, e que ele orava, lia livros durante o tratamento, enquanto observando ao redor, outras pessoas choravam, morriam de medo e etc, etc. Eu não estou dizendo aqui que a fé de Divaldo era mais forte do que a dos outros. Afinal, geralmente num local como esse, num período de tratamento, todo mundo vale de algum tipo de fé e faz algum tipo de oração. A questão é que, dependendo de como nós lidamos com a nossa fé, a gente pode se sentir mais confiante, mais tranquilo para passar por um momento difícil ou se entregar ainda mais ao medo e à dúvida. Então, a fé ela é algo que transforma a nossa mente. Por exemplo, uma das coisas que é muito dita aqui no livro é a importância que a gente tem que ter na fé no futuro, a fé de que as coisas podem melhorar. Como diz uma frase, quando você estiver caminhando pelo inferno, você não para, você continua caminhando até passar por ele, porque não há nada fixo ou permanente.
tudo na vida se transforma e quanto mais você caminha em meio a ela, mais você transcende esses períodos de dor. Como eu já expliquei aqui para vocês várias vezes, fé é uma palavra que vem lá do latim fedes, e fedes no latim significa fidelidade. Então, ter fé significa ter fidelidade a Deus, ter confiança de que Ele vai fazer a parte dele, contanto que você faça a sua. Se você está namorando com alguém e você tem fé que essa pessoa não vai te trair, tecnicamente você está confiando que quando essa pessoa estiver longe de você, ela vai se comportar de forma digna, assim como ela se comportaria na sua presença. Se você tem fé, por exemplo, que amanhã, 6 horas da manhã, o seu ônibus vai passar para você ir para o trabalho, você de certa forma tem fé, você tem confiança de que o motorista vai estar lá no ponto naquele horário para você não atrasar. Então a fé é uma espécie de confiança que a gente deposita em alguém ou em algo. Mas no caso religioso, é uma fé que a gente coloca em algo que muitas das vezes não pode ser provado e não pode ser sentido visivelmente, pelo menos por algumas pessoas. No caso de nós que somos médiums, nós percebemos através da espiritualidade, de ver espíritos, de ter sonhos, de ouvir sinais e sentir sinais, o que pode vir a acontecer. Então a fé, ela é muito própria de cada pessoa e se manifesta de formas diferentes para cada um. Fé é algo que pode ser muito maleável de acordo com o contexto que você está e com o sistema de crença que você possui. O importante é que essa fé, ela te confira uma certeza a mais, uma confiança a mais de que você pode ir além. Porque tem muitas pessoas que falam que se não tivessem fé em Deus, que se não tivessem fé numa religião, não teriam superado e aguentado momentos difíceis da vida. Então a fé é meio que uma confiança de que os momentos difíceis podem passar, de que um momento complicado ele não vai ser eterno. A fé é de que o tempo passa e de que as coisas se resolvem. E você pode valer dessa fé de várias formas, através de um santo, através dos anjos, através de Deus, através dos orixás, através dos deuses gregos, dos deuses nórdicos, dos deuses egípcios. Durante toda a existência da humanidade, houveram tipos diferentes de cultos e fés que faziam com que as pessoas encontrassem nelas uma forma de se adaptar a tudo isso. Olha o que o texto começa dizendo: a fé religiosa, condição da fé inabalável. Então o texto ele vai diferenciar o que é a fé religiosa e o que é fé inabalável e por que algumas pessoas colocam a fé inabalável na religião e até onde isso é bom ou ruim. E aí começa o texto. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. O que é que isso quer dizer? Dogma é, de certa forma, um conceito, uma regra da sua religião. Por exemplo, tem regras, tem religiões que colocam a regra de que as mulheres devem usar saias. Tem religiões que colocam a regra ou dogma de que do dia de sexta-feira você tem que usar roupa branca. Tem religião que tem o dogma de que você tem que raspar o cabelo num determinado momento de uma passagem de rito. Tem uma religião que é contra o uso de bebida alcoólico. Tem religião que é contra beber café. Sim, existe. Tem religião que é contra comer carne de porco. E cada uma dessas coisas aqui que eu citei são dogmas, são crenças que você precisa ter para se adequar àquela determinada religião. Por exemplo, aqui nós, no kardecismo, temos o costume de beber água fluidificada, temos o costume do passe, temos o costume de orar pelo anjo da guarda, temos as reuniões mediúnicas, temos as reuniões doutrinárias e as reuniões de estudo. Então a gente também tem dogmas, a gente também tem preceitos, a gente também tem determinados tipos de comportamento que são aceitos e que não são muito bem aceitos. Aqui no Espiritismo nós temos, para nos nortear no que é aceitável e do que não é, as 12 leis morais kardecistas que ficam no final do Livro dos Espíritos. E lá tem exatamente quais são os procederes, os comportamentos que um verdadeiro espírita deve ter. Além de um texto também aqui que fala sobre o advento do Espiritismo, que fala sobre o verdadeiro espírita, sobre a fé espírita. Então, de acordo com a religião que você tiver e com a fé que você tiver, você vai acreditar em determinados poderes que você pode ter ou não. E você vai acreditar que essa sua fé lhe vale de energias extras ou não. Ou então a confiança para você insistir
num momento difícil ou não. Esses dias, por exemplo, tem uma moça aí de Nazaré que ela assiste sempre minhas palestras, e ela assiste, no caso, as palestras da rádio. E manhã me contou que ela foi falar com manhã para agradecer a manhã nem sabia por quê. E aí ela contou que ela tinha passado por uma cirurgia, ela é uma senhora já de idade, e que ela, depois que passou pela cirurgia, ela não queria mais levantar da cama, queria ficar só deitada. Apesar de que a cirurgia não impedia dela andar. Só que como a cirurgia foi um pouco delicada, ela não conseguia se movimentar tão bem. Para ela voltar a andar, ela tinha de fazer fisioterapia, ela tinha de se movimentar, tinha de fazer esforço. E ela já estava com aquele tipo de pensamento de que ela já estava velha, já estava cansada, estava meio que se entregando para a velhice e querendo desistir de se movimentar e de fazer as coisas dela. E ela falou que ela ouviu uma palestra minha na rádio, não lembro mais nem qual é, porque eu faço tanta palestra para rádio, mas ela disse que ela ouviu uma palestra minha que ela se tocou muito, porque ela ficou muito feliz, onde eu dizia que a gente não pode se entregar em relação às dificuldades da vida, que a gente tem que reagir, ser confiante, ser determinado e se esforçar perante os desafios e não se entregar nunca, porque a vida é para ser vivida com intensidade. E ela falou que a partir dessa palestra ela resolveu todos os dias se esforçar para sair da cama, que ela resolveu aceitar a fisioterapia que os filhos queriam pagar e ela não estava querendo aceitar, e que ela, que já estava entregue de que não ia mais levantar da cama, que só ia ficar na cama deitada, voltou a andar e ela estava andando a praça perto da casa dela todo dia de manhã, tomando sol, por causa que essas palavras que ela ouviu fizeram ela repensar a decisão que ela teve. E aí, por que eu contei essa história? Não é por sentido algum de mérito meu nessa história, afinal, só fui um instrumento. É no sentido de que, olha como a fé dela, a confiança dela naquelas palavras, a confiança dela de que ela deveria voltar a viver a vida, fizeram ela se levantar e mostrar ao mundo e mostrar ela mesma que ela era capaz de novo de voltar a andar e de se movimentar, para não ficar precisando ficar na cama deitado o tempo inteiro. Então, para mim, nitidamente isso daí é um efeito da fé dela e de como essa fé fez ela conseguir reagir para vencer aquele momento difícil, em vez de se entregar e ficar lá, oh meu Deus, estou velha, cansada, não posso fazer mais nada. Ela não. Segundo manhã, agora ela tá uma velha toda durinha, sai andando, passeando, mostrando que tá bem. Ela se orgulha de mostrar que ela tem, acho que ela tem 80 e poucos anos. Ela agora fala para todo mundo: tem 80 e poucos anos, então com mais disposição que você, que é jovem. E antes ela tava entregue, meio que querendo, vou morrer mesmo. Porque, infelizmente, o marido dela tinha morrido há pouco tempo e ela não queria mais reagir para ela. Se o marido dela morreu, ela também tinha de morrer logo. E aí agora ela tá cheia de disposição, cheia de energia, porque ela voltou a ter fé na vida dela. Que ela voltou a ter fé nela mesma e ela voltou a ter confiança de que ela pode vencer esses desafios e não se entregou à idade, não se entregou à doença, não se entregou a nada daquilo. Então a gente vê aí o quanto a fé ela é capaz de transformar a nossa mente e de realizar fenômenos incríveis. Mudando agora de assunto, não sei se vocês já ouviram falar, mas existe um fenômeno na ciência chamado fenômeno placebo. O que é isso? Há muito tempo atrás, perceberam e fizeram um estudo descobrindo que se você der para uma pessoa um remédio e disser para ela que é um remédio, dependendo do nível de confiança e certeza que ela tiver, ela pode realmente acabar melhorando. Primeira vez que eu li sobre isso foi num livro, tem muito tempo, onde contou o caso de um processo que ocorreu numa guerra. Se eu não me engano, não foi na Segunda Guerra. Onde tinham acabado os remédios analgésico para dor. E aí não estava tendo mais analgésico para dar aos soldados que tinham sofrido algum tipo de ferimento de bala ou alguma coisa do tipo. E um dos médicos, por conhecer essa história de efeito placebo, ele pegou farinha de trigo, misturou com água, fez alguns comprimidos, secou eles para poder ficar mais rígido perto de uma fogueira, sei lá, que ele tinha acendido lá, de um fogo que tinha. E ele começou a dar esses comprimidos para os soldados de guerra que tinham sofrido algum tipo de ferimento e dizia que o remédio, toma o remédio que você vai ficar melhor. E ele trabalhava muito isso na mente dos soldados.
E ele percebeu que em muitos casos, dependendo do soldado, realmente ele parava de sentir dor como se ele tivesse tomado de verdade a medicação quando ele tomava essa medicação placebo. Tanto que até hoje, depois que a ciência descobriu esse fenômeno e de que ele realmente funciona, quando vão testar algum tipo de remédio novo, eles pegam um grupo que toma o remédio placebo, que é um remédio que é só, sei lá, às vezes açúcar, ou então só um pedacinho de farinha mesmo, que nem eu falei aqui, e o outro grupo eles botam um remédio de verdade para fazer o teste. E só se o grupo que tomou o remédio de verdade tiver uma melhora de, sei lá, X% que o grupo que tomou nada, só aí o remédio é aprovado para você poder colocar nas farmácias e vender. E, curiosamente, até hoje, na maioria das vezes, pessoas que tomam o remédio que não tem absolutamente nada relatam sentir resultados como se elas tivessem tomado de verdade algo. Por que eu citei todo esse estudo? Para mostrar de novo como a fé ela é algo incrível na mente de uma pessoa e de como a fé ela é capaz de fazer a gente transpor desafios inimagináveis. E de como a gente é capaz de fazer coisas muito maiores se a nossa fé ela estiver bem estruturada. Vou dar outro exemplo. Há pouco tempo fizeram um estudo com esse pessoal que é atleta, bodybuilder. E, por exemplo, ia lá e botava na academia o cara para pegar o maior peso que ele aguentava. Sei lá, pegar 40 quilos de cada lado no supino. Um cara bombadão. E aí pediu para ele botar o máximo que ele aguentava no supino. Ele foi lá, fez exercício. E aí depois cobriram a parte da barra onde tinha as anilhas. Então não dava mais para ele ver quanto peso tinha. Mas os pesquisadores falavam para ele que tinha posto menos peso, que era só um estudo mesmo. A maioria das pessoas conseguiu pegar, sei lá, X% a mais de peso do que elas acreditavam que conseguiam. Então o cara que morrendo fez lá 80 quilos, quando botava os sacos cobrindo para ele não conseguir ver quanto peso tinha, conseguia pegar às vezes 10, 20 quilos a mais do que ele acreditava. E todo mundo que fez parte do estudo conseguiu pegar muito mais peso do que acreditava, simplesmente pelo fato de que eles não viam quanto peso tinha, então eles não tinham mais a ideia de crença, de que eles não eram capazes. Direto eu vejo isso na academia, até os próprios instrutores ficam fazendo isso às vezes de brincadeira. A pessoa diz, não vou fazer não, que tá muito pesado. Aí ele vai lá, bate o dedo, finge que diminuiu o peso, a pessoa vai lá e consegue fazer o exercício. De novo, olha como a nossa fé altera a nossa percepção de esforço e a nossa percepção de capacidade. Eu acho que eu já contei isso também aqui. Quando eu comecei a correr, que eu gosto de correr, eu sempre fazia uma determinada quantidade. Acho que era 3 quilômetros. Aí um amigo meu, uma vez, foi lá na minha cidade correr comigo. E ele foi puxando o ritmo comigo. E ele disse, bora. Deu 1 quilômetro, deu 2 quilômetros. Pronto, agora deu 3 quilômetros. Aí quando terminou os 3 quilômetros que ele disse, ele me mostrou o relógio que na verdade a gente tinha corrido 5 quilômetros. E eu não tinha percebido que a gente foi conversando, a gente foi ouvindo música, conversando, pá. E quando eu vi, eu tinha feito muito mais distância do que eu acreditava ser capaz. Então, por que eu também, de novo, estou citando esse outro estudo? Para a gente perceber de como a nossa mente ela afeta de forma comprovada, de forma científica. Eu citei aqui 3 estudos científicos diferentes. Um com remédio, um com percepção de esforço com peso e também na corrida. E por uma percepção diferente, por uma forma de fé diferente, a gente foi lá e conseguiu fazer mais do que a gente acreditava ser capaz. Então, agora a gente percebe aqui como a fé, de acordo com a forma com que a gente molda ela, é capaz de nos fazer gerar fenômenos inimagináveis, fenômenos inexplicáveis. Olha que aqui eu nem comecei a falar sobre mediunidade e sobre vários casos onde médiums, pela fé que eles tinham, fazendo orações e mantras, conseguiam curar pessoas, conseguiam levitar, conseguiam fazer coisas que hoje em dia a gente pensa como algo sobrenatural. Então, se ao mesmo tempo já existem fenômenos
que, através da fé, no caso de uma confiança, a pessoa é capaz de fazer mais do que ela ali está demonstrando, por que será que a gente acha tão absurdo outras perspectivas de fé e do que nós seríamos capazes? Por quê? De novo, como está sendo dito aqui no texto, existe toda uma questão dos dogmas, que seriam as crenças que a gente tem. Por exemplo, quando eu falo sobre os milagres realizados por Cristo, todo mundo fica, nossa, que incrível! Como será que Jesus transformou água em vinho? Poxa, deve ter sido algo maravilhoso. Ele transformou água em vinho. Aí sempre que eu cito para as pessoas, mas Jesus disse: tudo o que eu faço, vós sois capazes de fazer. Então Jesus deixou bem claro, lá há mais de 2000 anos atrás, que nós, seres humanos, somos capazes de fazer tudo que ele faz. Mas se agora eu pegasse, botasse um copo d'água na sua mão e falasse: transforma aí para mim em vinho, que hoje a gente vai beber. Você acreditaria ser capaz de fazer isso? Você seria capaz de realizar isso na minha frente? Ou você ia tentar até se concentrar, se é que fosse se concentrar? A maioria, se você der o copo, vai dizer: ah, nem vou tentar. Porque a fé dessa pessoa é tão grande de que ela não é capaz de fazer aquilo que ela prefere nem tentar. Alguns mais ousados vão tentar olhar o copo, vão tentar segurar, vão tentar olhar a água, mentalizar e focar, mas ainda assim, a fé deles de que eles não são capazes daquilo é tão mais forte que eles não conseguem. Lendo livros sobre os médiums famosos da história que realmente conseguiam fazer fenômenos incríveis, a maioria deles viveu anos meditando sem parar todos os dias. A maioria deles viveu anos dedicados a algum tipo de prática espiritual com um foco absurdo. E eles só conseguiram começar a realmente fazer fenômenos, como este daqui que eu estou citando, depois de muita prática e de muita quebra de crença que fazia eles duvidarem que aquilo era impossível de ser feito. Só de curiosidade aqui, se vocês depois quiserem, procurem na Netflix uma série chamada, um filme chamado A Curiosa História de Henry Sugar, ou é o Curioso Caso de Henry Sugar. Depois vocês me lembram lá no grupo que eu mando digitado certinho. É um filme, obviamente é uma fantasia, mas o que é mostrado no filme é uma técnica de visualização que é ensinada em algumas ordens esotéricas, em um determinado grau. Quando você chega num determinado grau, você aprende. No filme, conta que o cara ficou, se eu não me engano, mais de um ano fazendo todos os dias sem parar essa técnica no mesmo horário, da mesma forma. E depois de repetir isso todos os dias com um foco absurdo, ele realmente conseguiu ter fenômenos de materialização e fenômenos de vidência absurdos. Agora, quem é que vai realmente ficar um ano, todos os dias, sem parar, fazendo o mesmo exercício? Quem hoje em dia, com tantas distrações, vai ter foco para todos os dias fazer o mesmo exercício, sem muitas das vezes ter resultado nenhum nos primeiros instantes insistindo naquilo? Então, por que eu estou falando tudo isso? Para a gente perceber como a fé ela pode ser utilizada tanto para solucionar a nossa vida, quanto também para destruir e acabar com a nossa vida. Eu já vi pessoas que tinham uma fé absurda para transformar a vida delas para melhor. Mas eu também já vi pessoas que tinham uma fé absurda de que a vida delas não melhoraria de forma alguma. Eu já vi pessoas que, ao conversar, você percebia que a forma dela de ver o mundo forçava ela a ter aquela vida miserável que ela tanto dizia que não gostava de ter. Porque ela se mantinha presa àquilo, exatamente pela fé e a certeza que ela tinha de que ela não poderia sair daquilo ali de modo algum. Para dar mais aqui um dado científico para vocês de um estudo que alguns psicólogos fizeram. Eles quiseram perceber por que alguns animais se mantêm presos em locais. Fizeram esse estudo analisando os elefantes lá na África. Foram até um desses santuários e encontraram um elefante que vivia preso até uma árvore.
E aí o pesquisador ficou curioso, por que esse elefante está preso nessa árvore? Se nitidamente ele tem o dobro do tamanho da árvore e ele tem muito mais força que ela. E aí o tratador do elefante falou, doutor, esse elefante está preso aí desde que ele era um filhote. Desde que ele era um filhote e essa árvore tinha 3 vezes maior, era 3 vezes maior que ele. Ele tentou a infância dele inteira, a adolescência dele inteira fugir dessa árvore e se afastar dela. E toda vez que ele tentava, essa corrente presa na pata dele impedia dele sair de perto dessa árvore. Ele tentou tanto, ele tentou tanto, ele tentou tanto, que ele desenvolveu uma crença absoluta de que ele jamais seria capaz de se libertar dessa árvore. Então, hoje ele cresceu, hoje ele é forte, hoje ele poderia arrancar essa árvore daí a qualquer instante. Mas ele acredita e tem tanta certeza de que ele é incapaz de movimentar essa árvore que ele nunca vai fugir dela. E o tratador falou isso com a certeza absoluta. Isso é a mesma coisa que acontece na mente de muita gente. Às vezes você tá num relacionamento com alguém que você não suporta mais a pessoa, mas você já tá tanto tempo preso nessa árvore que você nem pensa na possibilidade de como fugir dela. Às vezes você tá num trabalho há tanto tempo que você tá tão acostumado a viver aquele trabalho que você nem pensa na possibilidade de largar aquele emprego e ir atrás de um melhor. Às vezes você tá tanto tempo preso numa cidade e você passou a sua vida inteira ali, sua infância, sua adolescência, você tá tão acostumado àquele local que quando falam pra você, rapaz, vá pra uma cidade grande, velho, muda de país, vai pra outro local. Essa cidade já não cabe mais seus sonhos, seus objetivos. Você continua preso naquela cidade porque pra você ali é o conhecido, ali é o que você tem domínio e pra você sair daquilo ali não existe na sua mente. E você tá igual a esse elefante preso na árvore. Todo mundo sai dessa árvore, vai pro mundo, viaja, volta para você e diz o quanto o mundo é maravilhoso, mas quando a pessoa vai lá e provoca você, sim, e você, quando é que você vai também fazer essa viagem? Você olha para a pessoa e diz: "Não, não é para mim isso não. Vou continuar aqui preso na minha árvore". Então, vocês percebem como a fé desse elefante de que ele jamais conseguirá se libertar dessa árvore é o que faz ele ficar preso a ela? Vocês percebem o quanto a fé de vocês também prende vocês a determinadas situações da vida de vocês que vocês acham intransponíveis? Então, ao mesmo tempo que a fé liberta, a fé aprisiona. Ao mesmo tempo que a fé te edifica, a fé te restringe. Ao mesmo tempo que tem religiões lindas, com votos de amor ao próximo maravilhosos, é a mesma religião que prega racismo, segregação, homofobia e tantas outras coisas. A mesma religião que ostenta e fala que Jesus disse que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, é a religião que prega ódio e que manda você matar alguém se a pessoa não concorda com você. Então, o que eu queria falar aqui hoje é a importância que você deve dar ao controle da sua fé, ou no caso, analisar a sua fé para saber onde essa sua fé lhe bonifica, lhe dá força, lhe dá sustento e lhe faz crescer, e onde essa sua fé está lhe prendendo sem que você nem veja. E aí é que tá. Para o elefante, se a gente humanizasse esse elefante e tentasse conversar com ele, na mente dele é tão impossível se libertar daquela árvore que se você chegasse pro elefante, elefante, olha o teu tamanho, tu é enorme, tu é forte. Só puxar aí, rapaz, tu sai dessa árvore a hora que tu quiser. Esse elefante, ele vai brigar contra você. Ele vai dizer para você o quanto ele não consegue, não é capaz de sair daquela árvore e o quanto você não enxerga a situação de verdade porque não tem como sair daquela árvore de jeito nenhum. Se você já tiver a oportunidade de conversar com alguém que está num relacionamento tóxico,
preso num namoro, num casamento que destrói com a pessoa e já tentou aconselhar essa pessoa a largar e terminar, vocês devem ter entendido o que eu quis dizer aqui. Às vezes você olha pro cara, olha pra mulher, você fala, pô, velho, você é um cara inteligente, você é um cara que tem dinheiro, você tem tanta vida, é jovem, pô, larga essa mulher, velho. Pô, moça, você é bonita, você é jovem, você tá aí formada, tem tanta coisa ainda pra viver, por que tu tá junto desse cara que te maltrata, que te bate? E a pessoa olha pra você e diz, é porque você não entende o como é difícil essa situação. Porque pra pessoa que tá presa na situação, ela tem tanta fé de que não dá pra sair daquilo, que ela não consegue realmente sair daquilo. Então, de novo, a mesma fé que liberta, ela é a fé que prende. E para quem está preso a uma determinada fé, a uma determinada perspectiva, é quase impossível para ela enxergar que aquilo é uma prisão. Porque muitas das vezes ela vai defender a prisão. Chega alguém e tenta cortar essa árvore desse elefante para ver se esse elefante não ataca a pessoa. Ele já está tão acostumado a tanto tempo ficar preso naquela árvore que o mundo daquele elefante é aquela árvore. É aquela árvore. Então, é um exercício muito difícil analisar as partes da sua fé que estão te prendendo, as partes da sua fé que estão te escravizando. É difícil. É difícil perceber o que é que realmente está te fazendo mal na sua vida e o que você tem que mudar. Porque todo o seu sistema de crença foi te levado a crer que aquilo ali é o errado. E você não vai conseguir confrontar aquilo como sendo algo errado, porque aquilo é a base do que faz você se manter de pé. Tem tanta pessoa que foi transformada por uma religião que vai ser muito difícil para essa pessoa negar que aquela religião já está ultrapassada para ela, que aquela religião já não tem utilidade para ela, que foi bom e preciso para ela naquele momento, mas que hoje em dia ela já é maior do que aquilo. Já conheci pessoas que tinham vício em bebida e foram lá e se tornaram evangélicos e realmente pararam de beber. Mas foi largar a religião, voltou a beber da mesma forma que bebia antes. E ele só conseguiu parar quando ele voltou de novo para a religião e para a culpa que ela colocava nele de que se ele bebesse, ele estava errado. E eu não estou aqui falando mal da religião, não. Eu estou mostrando do quanto às vezes a gente precisa realmente de uma religião para se manter bem, para se manter estável, para se manter confiante e orientado em meio a um caminho confuso. Então, dogmas às vezes são importantes e às vezes são limitantes. Crenças às vezes são abundantes e às vezes são limitantes. E só com o famoso conhece-te a ti mesmo você vai conseguir parar e olhar, poxa, isso aqui tá me fazendo bem ou mal? E só com muito autoconhecimento você vai conseguir olhar para você e dizer, poxa, eu tenho de me afastar dessa árvore. Mas de novo, para o elefante que se sente seguro em estar preso a uma árvore, como é que ele vai se reconstruir na vida depois que ele vê que aquela árvore que ele se manteve preso a vida inteira não existe mais? Se aquilo era o que passava segurança para ele, se aquilo era o que passava certeza para ele, se aquilo era o que fazia ele se sentir seguro, confiante, como é que ele vai se sentir forte para se refazer depois de anos preso naquela árvore? Tanto que a maioria dos animais, quando eles ficam presos em cativeiro e você solta ele na natureza, eles não conseguem se readaptar. É muito comum ver isso. Tanto que muitos têm que ser, de novo, capturados e ficar em algum tipo de local. Tanto que a maioria dos zoológicos passaram a existir por isso. Não sei se vocês sabem, mas a maioria dos animais de zoológico são animais que foram contrabandeados ou algo do tipo, que não tinha mais como reinseri-los na natureza, e aí foram postos no zoológico como uma forma de tentar proteger aquele animal, já que não tinha mais como ressocializar ele. Então tem muita gente que é contra o zoológico, mas mal sabe que se não existisse o zoológico, aquele animal ali não teria nem onde viver. Não teria nem quem cuidasse dele, quem alimentasse dele. E se ele fosse posto de volta na natureza, ele morreria com certeza.
Tanto que a maioria dos zoológicos fazem trabalhos de conscientização sobre proteção para a natureza e sobre fazer contrabando de animais silvestres, exatamente explicando isso. Então, de novo, olhe quantas jaulas mentais nós estamos presos. O quanto uma determinada crença pode nos fazer crescer, desenvolver e vencer barreiras, ou então nos prender profundamente a algo. E olha o que o texto diz. Todas elas, as religiões, têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. A fé raciocinada seria essa fé aqui que eu estou tentando ensinar a vocês, onde a gente reflete o tempo inteiro sobre o que aconteceu e onde a gente debate na nossa mente se aquilo ali é necessário ou não. É que nem uma muleta, vamos dizer que você quebrou o pé. Você foi para o hospital, botou gesso, e você vai precisar realmente de uma muleta durante um tempo para poder te escorar. A questão é que, se você ficar acostumado com a muleta, você nunca mais vai andar de novo sozinho. Então, você que vai decidir. Você vai ficar preso na árvore, você vai ficar preso na muleta, ou você vai raciocinar: poxa, a muleta me serviu, mas eu preciso ter coragem para pisar de novo no chão. Eu não posso ficar cego, precisando da muleta o tempo inteiro. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que abandonar a nossa religião, não. A nossa religião é boa, ela nos dá fé, ela nos dá sustento nos momentos. Mas a gente tem que raciocinar ela para a gente não ficar parado no tempo. Para a gente não ficar parado em coisas que no começo são sim importantes, mas com o passar do tempo a gente pode ter a nossa discricionariedade, nossa capacidade de pensar sozinho e de decidir sozinho. E o texto continua. Nada examinando a fé cega aceita, sem verificação. Assim, o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com evidência a razão. Levada ao excesso, produz fanatismo. Assentada no erro, cedo ou tarde, desmorona. Somente a fé, que se baseia na verdade, garante o futuro. Porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado o que é verdadeiro na obscuridade, também o é a luz meridiana. O que isso aqui quer dizer? Por exemplo, vamos dizer que você está há muito tempo preso dentro de um quarto escuro. Não dá para ele jogar de uma vez por só fora desse quarto escuro para você ver a luz do dia. Seus olhos vão precisar se reacostumar com a luz, vão precisar se reacostumar com a verdade, vão precisar se reacostumar com a vida. Não dá para tirar você de um local de conforto e do nada te jogar lá no mundo de volta, porque você vai querer voltar pro quarto escuro. Então, como é que a gente faz esse processo de tirar você de uma árvore, de tirar você de um relacionamento ruim, de tirar você de uma fobia e de uma crença que te faz mal? Lá na psicologia tem um conceito chamado desamparo aprendido, que é quando você se coloca numa situação desconfortável de propósito, mas de uma forma controlada, para você aprender a ver que aquele teu medo, que aquele teu mundo desconhecido não é tão ruim assim. Por exemplo, é muito comum em pessoas que têm fobia de altura, o psicólogo botar você para testar esse seu medo de altura num desamparo aprendido. O que seria isso? Seria colocar você para subir um banquinho um pouquinho mais alto, para você subir nesse banquinho e você ver, poxa, não tem perigo realmente nenhum estar nessa altura mais. Realmente eu estou tranquilo, eu estou seguro, não estou me sentindo desequilibrado, não estou sentindo vontade nenhuma de cair no chão, realmente, não tem problema nenhum essa altura não. Passa-se uma semana, sessão seguinte, pega uma escada, desce de casa e bota o paciente para subir, sei lá, 3, 4 degraus. Devagarzinho, conversando com ele e mostrando para ele, tá vendo? Você tá aí, tá no alto, tá tranquilo. E nem por isso você tá com medo. Ainda assim tá seguro, tá tudo de boa, tudo tranquilo, não é? Tudo certo. Passa-se mais algumas semanas, bota ele para subir até o último degrau. Passa-se mais algumas semanas, bota ele para ir até um prédio, subir no primeiro andar
e ficar olhando da janela do primeiro andar e mostrando a ele, conversando com ele de como aquilo não tem perigo. Passa-se mais uma semana, bota ele no segundo andar, no terceiro andar, no quarto andar, e aí gradualmente você um dia leva ele num arranha-céu lá do último andar, do prédio mais alto, e bota ele para ver e para ele perceber que não tem por que ele ter medo. A mesma coisa acontece com medo de cobra. Vai primeiro te colocar para ver fotos de cobra. Depois te levar num local onde tenha uma serpente. Depois colocar você para pegar numa serpente que seja dócil para você ver que não tem nada demais. Tá, Francisco, eu entendi o seu exemplo, mas como é que eu faço na minha situação? Depende. Depende de qual seja a sua situação. Se você está muito dependente de um relacionamento, você vai ter que aos poucos tentar fazer coisas na sua vida fora desse relacionamento para que assim isso não te machuque. Sei lá, quando as pessoas começam a namorar, elas têm a mania de fazer absolutamente tudo juntas. Tudo juntas. Então, saia um dia para fazer compra sozinha. Vá um dia na rua e resolva seus problemas sozinho e veja que você não precisa tanto assim dessa pessoa. Se é um homem, sei lá, sai um dia para jogar futebol com seus amigos. Se é mulher, sai um dia só com suas amigas, vai tomar um café, vai passear, anda aí na sua cidade, sai para caminhar junta, vai malhar a língua, falar mal de alguém, fofocar, sei lá o que você faz. Mas, aos poucos, acostume a sua vida a perceber que você pode ficar longe dessa pessoa e que o mundo não vai acabar por isso. Então, de novo, observe a sua situação, observe os graus que você pode fazer para reacostumar seu cérebro a viver longe disso daí e reconstrua uma fé que te faça se sentir confiante para você vencer esse problema. Por exemplo, já conheci pessoas que tinham fobia de dirigir, porque na primeira oportunidade que tiveram para tentar dirigir, quase bateu o carro, ou então alguém ficava gritando no ouvido. Primeiro passo, bota a pessoa dentro de um carro. Segundo passo, bota essa pessoa para ouvir uma música dentro do carro. Bota essa pessoa para ficar meia hora dentro do carro, ele estacionado, parado, só conversando para essa pessoa relaxar. Bota ela para andar um pouquinho, 5 metros e parar o carro. E de grão em grão a galinha enche o papo. E aí você desconstrói a fé negativa e reconstrói uma fé positiva no lugar dela. Então o tempo inteiro aqui eu tô falando sobre fé. Pode ter parecido que eu saí do assunto algumas vezes, mas não. Eu tava falando sobre tipos diferentes de fé. Se você volta a ter fé de que você é capaz de dirigir, você tem fé de volta. Se você volta a ter fé de que você pode ter uma vida longe desse relacionamento, você voltou a ter fé. Tem gente que não tem fé de que é capaz de emagrecer, por exemplo. Tem gente que não tem fé de que é capaz de se manter focado na academia. Tem gente que não tem fé de que pode passar numa prova, num concurso. Você tem que avaliar, de novo, no seu caso, quais são as coisas onde você tem fé e quais são as coisas onde você não tem fé alguma. E aí vem a famosa autossabotagem. Se você não tem fé de que você não é capaz de realizar algo, é bem provável que você comece a se sabotar para aquilo não dar certo mesmo. Sei lá, se você tem fobia de andar de carro, é bem provável que você sem querer pise no acelerador e crie uma situação de quase risco para que você não queira mais, nunca mais entrar no carro. Quando a gente está tentando sair de uma fé negativa, de uma crença limitante, que é como hoje em dia chamam, a gente tem que analisar muito, porque a gente vai fazer de tudo para evitar quebrar aquela crença. Porque sem perceber, aquela crença já faz parte profundamente do que é ser a gente. E de quais são as nossas crenças centrais. De quais são as coisas que a gente acredita. Então, perceba se a sua religião, se a sua fé, ela está sendo uma fé que te deixa mais forte ou te deixa mais fraco. Se é uma fé que te faz ir além ou te restringe. Se é uma fé que te move ou que te estaciona. E de novo, para você fazer isso daqui que eu falei, você vai ter que ter um nível de autopercepção muito grande.
Porque as lacunas de falta de fé na gente ficam invisíveis. Que nem eu falei lá no caso do elefante. Para o elefante, ele tá tanto tempo preso naquela árvore que para ele não existe um mundo fora daquela árvore. Então, ele nem pensa na possibilidade de sair dali. A mesma coisa acontecerá quando você começar a perceber as suas crenças. É uma coisa que para você é tão certo, é tão firme, é tão imutável que você nem vai pensar de que aquilo ali é algo que está lhe travando. E aí é que está a famosa, o famoso autoconhecimento. E por que as pessoas fazem terapia? Porque às vezes o terapeuta, por ser alguém de fora, é quem vai conseguir te mostrar onde é que estão as suas crenças limitantes. Ou então um amigo seu, uma amiga sua, preste atenção nos conselhos que seus amigos sempre te dão e que você recusa e que você ignora e que você acha que não dá para ser feito. Aquela coisa que você recusa logo toda vez que seu amigo fala, provavelmente é a sua crença limitante que você não tá querendo assumir que possui. E quanto mais você tiver argumentos e defesas para não mudar esse assunto, sinal maior ainda de que esse assunto é exatamente o que precisa ser mudado. É isso, resolvi trazer aqui uma perspectiva diferente dessa palestra, porque eu já fiz palestra sobre esse texto umas 5 vezes aqui, pelo menos. É um texto que sempre cai quando eu sorteio aqui aleatoriamente. Mas acredito que essa aqui foi diferente das outras vezes que eu falei sobre esse texto. Espero que vocês tenham refletido bastante, entendido bastante e que vocês sejam capazes de quebrar as fés negativas, ou melhor, as crenças que limitam a mente de cada um de vocês. Busquem fazer isso, ouçam essas palestras aqui várias vezes se for necessário, mas encontre esse caminho, quebre essa fé negativa e reconstrua uma fé positiva no lugar, e você vai ver que o sucesso é a única possibilidade.